Olá, futuro oficial da Academia Barro Branco, beleza pura? Bora resolver mais uma prova de matemática da Academia Barro Branco? No vídeo de hoje vou resolver com vocês a prova de 2011. Se você não viu, eu publiquei aqui no canal, pode aparecer. Nesse link você encontra a prova de 2010 e dá uma olhada nessa prova porque lá tem questões que eu considero desafiadoras para você, beleza? Aqui embaixo na descrição do vídeo, só você clicar em mostrar mais, eu vou deixar o link de todas as provas de matemática da Academia Barro Branco que eu já disponibilizei aqui no canal, ok? Então, se você está se preparando, dá uma olhada e pega todas as questões para resolver, esclarecer suas dúvidas, que isso vai te ajudar bastante para quando você for fazer a sua prova, ok? Essa provinha de hoje tem 10 questões, vamos ver essas questões? A primeira questão dizia: uma caixa d'água de 1000 litros tem um furo no fundo por onde escoa a água a uma vazão constante. Às 12 horas do dia 10 de maio, ela foi completamente enchida, ou seja, às 12 horas desse dia, tinha 1000 litros lá dentro, ok? E às 18 horas do mesmo dia, tinha 850 litros. A caixa d'água ficou com a metade da sua capacidade, que horas de qual dia? Bom, essa questão é bem tranquila, olha só. O problema nos disse que às 12 horas do dia 10 de maio tinha 1000 litros de água nessa caixa d'água e que às 18 horas do mesmo dia tinham 850 litros. Então, nesse período de 12 às 18 horas, um período de 6 horas, né? 18 menos 12 dá 6 horas, quanto de água que vazou? Vazaram 150 litros de água, concorda? 1000 litros que tinha meio-dia menos os 850 litros que tinha às 18 horas, 1000 menos 850 dá 150 litros. Então, em 6 horas, a caixa d'água esvaziou 150 litros. Se a gente sabe o tanto que a caixa d'água esvaziou em 6 horas, a gente consegue calcular qual é a vazão por hora dessa caixa d'água, quantos litros vão vazar por hora. Basta a gente dividir 150 litros por 6, né? 150 litros dividido por 6 horas, 150 dividido por 6 dá 25. 25 o quê? 25 litros por hora. A cada uma hora vazam 25 litros dessa caixa d'água. O problema é saber quando é que essa caixa d'água vai ficar com a metade da capacidade. No momento, às 18 horas, ela está com 850 litros, certo? A metade é a metade do total. A metade de 1000 são 500 litros. O problema é saber que horas essa caixa d'água vai ficar com um volume de 500 litros. Metade da capacidade de 500 litros, que horas que ela vai atingir 500 litros. Bom, às 18 horas, para chegar em 500 litros, quanto que faltava esvaziar? Às 18 horas tinha 850 litros, né? 850 litros menos os 500 litros, que é o que a gente quer saber. 850 menos 500 é 350 litros. Então, às 18 horas do dia 10, faltava esvaziar 350 litros ainda para que essa caixa d'água chegasse ao volume de 500 litros. Agora, basta a gente fazer uma regra de 3, né? Essa caixa d'água esvazia 25 litros a cada uma hora, é o que a gente calculou aqui na vazão, né? 25 litros por hora. Ela vai esvaziar esses 350 litros que faltam em x horas. Resolvendo a regra de 3, a gente vai ter 25 vezes x é igual a 350 vezes 1. 350 vezes 1 dá 350. O x vai ser, então, 350 dividido por 25. 350 dividido por 25 dá 14 horas. Então, a partir das 18 horas do dia 10, a gente tem que contar 14 horas para ver quando que essa caixa d'água vai atingir os 500 litros, certo? Agora, é só fazer continha com horas, né? Às 18 horas do dia 10, a partir das 18 horas do dia 10, a gente vai acrescentar 14 horas. Você tinha que lembrar que o dia tem 24 horas, né? 18 horas mais 6 horas dessas 14 vai dar meia-noite, concorda? 18 mais 6 dá 24. Então, se a gente pegar 6 horas dessas 14,
a gente vai chegar na meia-noite do dia 10 para o dia 11. Aí, se eu acrescentei aqui 6 horas, 14 menos 6, faltam ainda 8 horas para acrescentar. Então, a partir da meia-noite, eu vou acrescentar mais 8 horas. 8 horas vai ser já no outro dia. Se a gente começou no dia 10, ela vai atingir 500 litros às 8 horas do dia 11. Conseguiu entender? Então, eu tenho que adicionar 14 horas. Primeiro adicionei 6, depois 8. 8 mais 6 dá 14 horas, ok? Por que eu adicionei 6 primeiro? Para chegar na meia-noite, não gerar confusão. Beleza? Depois da meia-noite, para as 14, faltaram 8 horas. Então, a caixa d'água vai atingir 500 litros às 8 horas do dia 11 de maio. Essa era a resposta da questão, a letra E. Certinho? Dúvidas para essa e para qualquer uma das questões que eu vou resolver com você nesse vídeo, pode deixar suas dúvidas aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo, beleza? Então, se tiver dúvidas, só perguntar que a gente tenta esclarecer essas dúvidas, beleza? Vamos para a questão 32, vamos lá? Augusto fez compras em 5 lojas, estava com dinheiro, né? E gastou em cada uma delas metade do dinheiro que possuía no momento da compra. Essa informação é muito importante. Em cada loja que ele foi, ele gastou a metade do dinheiro que ele tinha, beleza? Na saída, ele pagou R$2 de estacionamento e ainda sobraram R$20. Com relação à quantia que Augusto possuía antes das compras, é correto afirmar quanto que ele tinha, né? Antes de começar a comprar. Bom, na situação final, ficou no bolso dele R$20 e ele pagou o estacionamento de R$2. Então, quando ele saiu da última loja, ele tinha no bolso R$22, concorda? Depois da última loja, o Augusto tinha R$20 no bolso, mais os 2 que ele pagou de estacionamento, ele tinha R$22. Beleza, então saiu da última loja, tinha no bolso R$22. Aí, você volta lá no problema e vê aquela informação importante. A cada loja que ele foi, ele gastou a metade do dinheiro que ele tinha, beleza? Se ele gastou a metade do dinheiro que ele tinha, o que sobrava no bolso dele era a outra metade do que ele tinha, concorda? Ele tinha um tanto, gastou a metade, o que vai sobrar no bolso dele para ele gastar na próxima loja? É a outra metade, beleza? Então, se ele tinha, quando ele saiu da quinta loja, R$22, quanto que ele gastou nessa quinta loja? Gastou R$22, concorda? Por quê? Ele entrou lá com 44, gastou a metade, 22, e sobrou no bolso dele a outra metade. A gente vai usar esse raciocínio em cada uma das lojas que ele foi. Vamos ver? Então, na loja 5, ele gastou R$22 e sobrou no bolso dele esses R$22 aqui, certo? 22 mais 22 dá R$44. Então, quando ele chegou na loja 5, ele tinha R$44, gastou a metade, gastou 22 e ficou no bolso com 22, ok? Quanto que ele gastou, então, na loja 4? Ele gastou R$44. Na loja 4, ele gastou R$44 e sobrou no bolso dele 44 para ele gastar na loja 5, não é? Então, sempre a gente vai utilizar esse raciocínio, tá entendendo? Ele gastou R$44, logo sobraram R$44 no bolso dele. 44 mais 44, R$88. Então, recapitulando, quando ele chegou na loja 4, ele tinha R$88. Gastou a metade, gastou 44, sobrou 44 para ele gastar na outra loja. Quando ele chegou na loja 5, ele tinha esses R$44, gastou a metade, gastou 22, sobrou a outra metade, sobrou 22. Entendeu? Na loja 3, então, quanto que ele gastou? Gastou esses R$88 aqui. Na loja 3, ele gastou 88 e sobraram esses 88 daqui, ó. Beleza? Esses 88 foram o que sobrou de dinheiro. 88 mais 88 dá R$176. Na loja 2, ele gastou 176, sobrou 176. 176 mais 176 dá 352. Na loja 1, ele gastou 352, sobraram 352, 352 mais 352 dá R$704. Então, quando ele começou as compras, ele tinha
704 reais, beleza? Essa é a resposta da questão, a letra E. A quantidade que ele possuía antes das compras estava acima de 700 reais. Bem tranquila essa questão, não é? Você tinha só que raciocinar em relação ao que o problema falou. Se em cada loja ele gastou metade do que ele tinha, o que sobrou no bolso dele tinha que ser multiplicado por 2 para você saber quanto que ele tinha na loja anterior. Simples assim, não precisava fazer mais nada. Se você ficar com dúvidas nesse raciocínio, imagina a situação de você no shopping. Você chega lá com uma quantidade de dinheiro, 704 reais, passa na primeira loja, gasta metade. Quanto que vai sobrar? Vai sobrar a outra metade, né? No seu bolso. Aí você vai para outra loja, gasta metade e assim sucessivamente, ok? Esqueci de falar, se você ainda não está inscrito aqui no canal, inscreve por favor para ajudar o canal a crescer, combinado? Então clica nessa carinha aqui do lado, clica no botão inscrever-se, é de graça, não paga nada e se ajuda o canal a crescer se você se inscrever, ok? E se curtir as explicações, claro, sempre deixa aquele joinha e compartilha o link do vídeo nas suas redes sociais, manda para aquele seu colega que também está estudando para esse concurso, valeu? Vamos para a questão 33 agora, vamos lá. Essa questão é bem legal e bem tranquila. Olha só, uma aranha usa os fios de apoio A, B, C, D, E, F, G, H para construir a sua teia conforme a figura. Então, a gente tem aqui ó, o fio H, o fio A, o fio B, o fio C, D, E, F, G, até voltar para o H. O ponto de número 409 estará sobre o fio de apoio, sobre qual fio de apoio, né? Sobre qual desses fios vai estar o ponto número 409. Bom, bem tranquila essa questão, ó. Tá começando aqui, esse fio está começando a se desenrolar aqui na linha H, certo? Quando que ele vai chegar de novo na linha H? Ele vai chegar de novo na linha H aqui quando tiver passado por 8 pontos, ó. Então ele vai sair da H, vir para A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8. Isso significa que a cada 8 pontos ele volta para a linha H, ok? Para o fio H. Então, sempre que houver um múltiplo de 8, esse ponto vai estar sobre a linha H, ok? Então, ele volta ao mesmo fio a cada 8 pontos. Partindo do zero, de 8 em 8, ele vai estar sempre em H. O problema é saber onde ele vai estar quando tiver no número 409. Vamos dividir 409 por 8 e ver quanto sobra de resto. 409 dividido por 8 dá 51 e resta 1, né? 51 vezes 8, 8 vezes 1 dá 8, 5 vezes 8, 40, dá 408, né? Então, 8 vezes 51 dá 408, mais o 1 que sobra, 409. Então, quando chegar aqui no 408, essa linha vai estar aqui no fio H. O ponto vai estar aqui no fio H. Como resta 1, ele tem que andar mais uma casa. Ao andar mais uma casa, vai chegar aqui no fio A. Então, 409 vai estar no fio A. Essa era a resposta da questão, a letra A. Certinho? Tranquila essa questão, não é? Dúvidas? Mesmo quando eu falo que é tranquila, se você tiver dúvidas, só perguntar, beleza? Então, você tinha que ver que a cada 8 pontos, voltava para o mesmo fio que começou. Então, se saísse aqui do 1 a cada 8 pontos, chegaria no mesmo fio A. Beleza? Simples assim. Vamos para a questão 34? Vamos lá. Essa questão é a questão do cotidiano, bem legal. Uma loja de sabonetes realiza uma promoção. Compre um sabonete e leve outro pela metade do preço. Outra promoção que a loja pode fazer oferecendo o mesmo desconto percentual é qual desses aqui? Bom, para a gente descobrir qual é o desconto que está sendo dado nessa promoção, a gente precisa atribuir um preço ao sabonete, ok? Então, vamos considerar que o preço de um sabonete seria 100,
ou seria x. Pode trabalhar com um número, pode trabalhar com uma incógnita. Você escolhe aquilo que for mais fácil para você, beleza? Vou fazer aqui com os dois, aí você vê qual que é mais fácil para você. Nessa promoção, a pessoa ia comprar um sabonete por 100, né? E ia levar outro pela metade do preço, por 50. Então, quanto que ela ia pagar pelos dois sabonetes? Ia pagar 150, concorda? Ela comprava um por 100 e levava o outro pela metade. Metade de 100 é 50, então se ela já tinha 100 do primeiro mais 50 do segundo, 150. Se ela estivesse pagando x, se o sabonete custasse x, ela ia pagar x mais a metade de x. X mais meio x dá 1,5x, ok? Nessa promoção, então, a quantos reais, vamos dizer assim, está saindo o preço de cada um dos sabonetes? Basta a gente dividir o preço que a pessoa pagou pelo número de sabonetes, né? Então, vamos fazer isso. Cada sabonete sai por 150 dividido por 2, se ela está levando 2 sabonetes, né? 150 dividido por 2 é 75, ou 1,5x dividido por 2, isso dá 0,75x. Então, a pessoa está pagando 75 ou 0,75x por cada sabonete nessa promoção. Assim, a gente tem que ver qual dessas promoções aqui, das alternativas de resposta, em qual delas o preço do sabonete, de cada sabonete, está saindo a 75 ou 0,75x. Vamos fazer isso? Então, a gente vai considerar que um sabonete vale os mesmos 100 ou x, né? Vou fazer aqui com 100. Leve 2 e pague 1. A pessoa vai levar 2 sabonetes e vai pagar só 1. A gente está considerando que um sabonete custa 100, né? Então, ela vai levar 2 sabonetes por 100. A pessoa paga 100 e leva 2 sabonetes. A quanto sai cada sabonete? Cada sabonete sai por 100 dividido por 2, 50. Ou seja, aqui esse desconto não é igual ao desconto da promoção anterior. Na letra B, leve 3 e pague 2. Então, a pessoa vai pagar 2 vezes 100, vai pagar 200, né? E ela está levando 3 sabonetes. Então, quanto sai cada sabonete? 200 dividido por 3 dá 66,6. Também não é o mesmo preço aqui da promoção anterior. Leve 4 e pague 3. Se ela vai pagar 3, ela vai pagar 3 vezes 100. 3 vezes 100 dá 300. Vai pagar 300 e vai levar 4. Quanto que sai cada sabonete? 300 dividido por 4. 300 dividido por 4 dá 75. 75 é o mesmo desconto que foi dado na promoção anterior. Então, essa era a resposta da questão, a letra C. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode deixar suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo. Essa questão é uma questão do cotidiano. A gente tem até que fazer essas contas quando a gente vai no supermercado para a gente não tomar um prejuízo tão grande, né? Vamos passar agora para a questão 35? Vamos lá. Essa questão é uma questão de probabilidade. É muito comum cair questão de probabilidade nas provas da Academia Barro Branco. Vamos ver como é que era essa questão. Antônio, João e Carlos apostaram em um jogo de cara ou coroa. Uma moeda é lançada sucessivamente e o jogo termina no primeiro vencedor. Antônio vence na primeira vez que saírem 2 caras seguidas. João vence na primeira vez que saírem 2 coroas seguidas. E Carlos vence quando sair uma cara seguida de uma coroa. As probabilidades de Antônio, João e Carlos ganharem são, respectivamente, quais? Bom, a gente sempre vai ter um vencedor quando saírem 2 caras, quando saírem 2 coroas ou quando sair uma cara e depois uma coroa. Logo, não vai existir vencedor quando? Não vai existir um vencedor quando sair uma coroa seguida de uma cara, concorda? Só tem vencedor quando sair uma cara seguida de uma coroa ou 2 caras ou 2 coroas. Quando sair uma coroa e depois uma cara, ninguém ganha. Se ninguém ganha, o jogo continua, vai ter que sortear a moedinha mais uma vez, ok? Sabendo-se isso,
a gente consegue montar as probabilidades de cada um ganhar. Vamos começar pelo Antônio. O Antônio vence na primeira vez que saírem duas caras seguidas, né? Então, o Antônio ganha se sair cara e depois cara, ou ele ganha quando sair coroa, depois cara, ou seja, aqui ninguém vai ter ganhado, aí vai ter outro sorteio, e aí se sair cara de novo, aí ele ganha, beleza? Se sair coroa aqui, aí ele não ganha, aí vai ser esse aqui, ó, o Carlos que vai ganhar, beleza? Conseguiu visualizar isso? Então o Antônio vai ganhar se sair cara e cara, ou ele vai ganhar no caso de o jogo continuar para uma terceira rodada, sair coroa, cara e depois cara de novo. Qual que é a probabilidade individual de sair cara aqui? A moeda tem dois lados, a probabilidade de sair cara é meio, né? É 1 em 2. Então, cada uma dessas probabilidades corresponde a meio. A gente vai multiplicar meio vezes meio, meio vezes meio, vezes meio. Onde tem ou, a gente vai somar, ok? Então, a gente vai ter meio vezes meio, probabilidade de sair cara, ou a probabilidade de sair coroa e cara de novo, né? Então, a gente vai ter meio vezes meio dá 1/4, meio vezes meio, 1/4 vezes meio dá 1/8. Tirando o MMC aqui entre 4 e 8, o MMC entre 4 e 8 é 8. 8 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. Então, aqui vai ter 2/8. 2 mais 1 dá 3, 3/8, ok? Consegue fazer essa soma aqui, beleza? Só tirar o MMC entre 8 e 4. Desculpa, então, a probabilidade do Antônio ganhar é de 3/8, certo? Agora a gente vai passar para o João. Qual que é a probabilidade do João ganhar? O João vai ganhar quando saírem duas coroas seguidas. Então, o João vai ganhar se sair coroa e coroa. Para o João, essa sequência de 3 não existe, não é possível. Ele não ganha com essa sequência de 3. Por quê? Ele só ganha se sair coroa e coroa. O jogo continua, né, quando sai coroa e cara, coroa e cara. No terceiro sorteio, se sair cara de novo, quem ganha é o Antônio. No terceiro sorteio, se sair coroa, quem ganha vai ser quem falou cara e coroa, não vai ser coroa e coroa. Consegue visualizar isso? Então, para o João, não existe essa possibilidade, essa segunda possibilidade aqui, quando o jogo continua. Ele não ganha se o jogo continua. Assim, a probabilidade do João ganhar é única e exclusivamente se sair coroa e coroa. É meio vezes meio, isso dá 1/4. Ok? Conseguiu entender? Conseguiu visualizar? Se sair coroa cara, o jogo continua. Beleza, então vamos supor que saiu coroa cara, o jogo continua. Aí vai sair o cara de novo, aí o João não ganha, porque o João ganha só se sair coroa, coroa. Aí aqui, se sair em vez de cara, coroa, o João também não ganha, né? Porque quem ganha se sair cara, coroa é o Carlos, ok? Vamos para agora ver a probabilidade do Carlos ganhar. A probabilidade do Carlos ganhar é se sair cara e coroa, ou se o jogo continuar, sair coroa, cara e depois sair coroa de novo, né? Porque aí vai ter aqui, ó, cara e coroa, ok? Então, a probabilidade do Carlos ganhar meio vezes meio, mais meio vezes meio vezes meio. Vai ser a mesma lá do Antônio, 1/4 mais 1/8, isso dá 3/8. Então, a probabilidade do Antônio ganhar 3/8, do João 1/4 e do Carlos 3/8. Essa é a resposta da questão, a letra D. Certinho? Dúvidas? Conseguiu entender? Conseguiu visualizar? Espero que sim. Questão de probabilidade sempre cai na prova da Academia Barro Branco. Por isso, aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra outra questão de probabilidade para você treinar esse tipo de raciocínio, ok? Vamos agora para a questão 36, vamos lá? Essa questão caiu uma questão muito parecida com essa na prova da Polícia Militar do Piauí. Aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar o link dessa outra questão. Para você treinar, porque esse tipo de questão não é muito comum, mas às vezes cai, tá? Um comerciante vende um produto por 3 prestações mensais de R$100, com a primeira prestação paga no ato da compra.
Usando 1,05 elevado a menos 1 como sendo aproximadamente 0,9524 e 1,05 elevado a menos 2 como aproximadamente 0,9070 e sabendo que a taxa de juros desse comerciante é de 5% ao mês, o valor que o comerciante deve cobrar por esse produto, se o pagamento for à vista, é qual? Bom, aqui a gente tem a descrição de uma situação de um financiamento com parcelas fixas, ou seja, existe o juro composto sendo aplicado, mas o valor das parcelas não vai aumentar. O valor das parcelas vai ser sempre o mesmo. Nesse caso, a gente tem uma situação especial. A gente vai usar a mesma fórmula do juro composto. Qual que é a fórmula de juro composto? A fórmula de juro composto diz que o montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. O problema quer saber qual é o valor do produto se o produto for pago à vista. Se o produto for pago, o montante é o valor que a pessoa paga com os juros, certo? Se não tivesse os juros, a pessoa pagaria o valor do capital, concorda? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 1 mais i elevado a t e passar para o lado de cá. O capital vai ficar igual ao montante dividido por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Só peguei esse 1 mais i elevado a t que estava multiplicando, passei para o lado de cá, ele passa dividindo, certo? Então, para a gente saber qual vai ser o valor à vista desse produto, a gente vai calcular o valor do capital em cada um dos meses que essa pessoa pagar a prestação. Consegue visualizar isso? A prestação é de R$100, ou seja, o montante vai ser R$100. A taxa de juros é de 5%, que dá 0,05, né? E o tempo a gente vai fazer o tempo em cada um dos meses. Beleza? Então, o capital vai ser: a primeira parcela é paga no ato da compra, logo o tempo é 0. Se 1 mais i ele vai estar elevado a 0, 1 mais i elevado a 0 dá 1. Então, aqui no ato da compra, a gente vai ter só o valor do montante 100, ok? Mais o capital no primeiro mês, né? Passou um mês, vai ser o montante 100 dividido por 1 mais a taxa de 5%. 5% é 0,05, né? 1 mais 0,05 é igual a 1,05. Isso elevado a 1. Mais o montante dividido, aqui o segundo mês, né? O montante dividido por 1 mais a taxa, 1,05, elevado ao segundo mês, elevado a 2, elevado ao quadrado, ok? Conseguiu entender essa situação? A gente vai calcular o capital em cada um dos meses em que foram aplicados os juros de 5%, ok? Como o problema nos forneceu aqui o valor de 1,05 elevado a menos 1 e a menos 2, a gente vai passar esse 1,05 elevado a 1 e 1,05 elevado a 2, que estão no denominador, para o numerador. Ao passar para o numerador, o que vai acontecer com o expoente? Vai mudar de sinal. Se é 1, vai virar menos 1. Se é mais 2, vai virar menos 2. Então, a gente vai ficar com o capital é igual a 100 vezes 1,05 elevado a menos 1, né? O 1 passou a menos 1, mais 100 vezes 1,05 elevado a menos 2. Agora é fácil, é só substituir isso aqui, ó, por 0,9524 e isso aqui por 0,9070. O capital é igual a 100 mais 100 vezes 0,9524 mais 100 vezes 0,9070. 100 vezes isso aqui, basta andar com a vírgula 2 casas para a direita, né? Então, vai ficar 95,24. 100 vezes isso aqui, basta andar com a vírgula 2 casas para a direita, isso dá 90,70. Somando isso tudo, a gente vai chegar no valor do capital de R$ 285,94. Essa é a resposta da questão, a letra E. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Então, esse tipo de questão, como eu disse no início, é uma questão um pouco diferente, porque envolve prestações
fixas, né? Então, tem juro composto? Tem, mas as prestações não aumentam, elas já são embutidas de modo que o cliente tenha prestações fixas. Dá uma olhada na questão da Polícia Militar do Piauí, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem uma questão muito semelhante a essa. Lá eu coloco uma fórmula que está disponível inclusive no site do Banco Central, explicando esse mecanismo de prestações fixas, porque caiu nesse ano de 2017 nesse concurso da Polícia Militar do Piauí. Então, nada impede que caia de novo em outra prova, né? Vamos agora para as questões mais difíceis dessa prova do CFO da Academia Barra Branco de 2011. As 3 últimas questões são as mais difíceis. Vamos lá? Essa questão 37 é mais trabalhosa do que difícil, né? Observe a figura, a gente tem aqui um triângulo, esse triângulo está dividido formando outro triângulo e um trapézio. Para que a área do trapézio ABCD, esse trapézio ABCD, seja igual à área do triângulo CDE, seja igual à área desse triângulo CDE, o valor de T, sendo T maior que 0 e menor que 6, T é isso aqui, ó, deve ser qual dessas alternativas? Bom, o problema aqui é uma condição, então, em que essa área desse triângulo seja igual a essa área deste trapézio, certo? Bom, a gente consegue calcular a área desse triângulo ABC? Consegue, não consegue? A gente tem a base, que vale 3, e a gente tem a altura, que vale 6. Então, vamos calcular qual é a área desse triângulo, né? Vamos chamar essa base menor aqui do trapézio de x, e agora a gente calcula a área dos dois triângulos, na verdade. A área do triângulo ABE, que é o triângulo grande, ABE, é igual a base vezes a altura dividido por 2. A base é 3, vezes a altura, que é 6, tudo dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 3 dá 9. Então, a área desse triângulo grande é 9. Vamos aproveitar aqui que a gente está calculando a área de triângulos, vamos calcular a área desse triângulo menor, do triângulo CDE. A área desse triângulo é igual a base, x, vezes a altura. A altura é quanto? A altura é o 6 menos o t, né? Então, a altura é tudo menos esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui é o t, né? Então, a altura é 6 menos t, tudo dividido por 2. Agora, a gente vai calcular a área deste trapézio. Por quê? Porque a área desse trapézio tem que ser igual à área desse triângulo aqui, certo? Então, a área do trapézio, você lembra qual que é a fórmula para calcular a área do trapézio? A área do trapézio é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a área do trapézio, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior é 3. A base menor é x, vezes a altura do trapézio é t, tudo dividido por 2. Agora, a gente chega numa condição que a gente tem a área do triângulo menor e a área do trapézio. O problema é que é uma condição em que essas duas áreas sejam iguais. A gente sabe que a área do triângulo grande é 9, então, se a gente dividir essa área do triângulo grande, essa área 9, em duas partes iguais, cada uma dessas partes vai ser igual à área desse triângulo e a outra parte vai ser igual à área do trapézio. Concorda? Conseguiu entender? Eu vou pegar a área do triângulo grande e dividir por 2. Aí, essa área vai ser igual a essa. 9 dividido por 2 dá 4,5, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar essa área a 4,5 e essa área do trapézio a 4,5. Então, eu vou ficar com x vezes 6 menos t sobre 2, isso aqui, é igual a 4,5. O que eu posso fazer aqui? Pego 2, está dividindo, ao passar para o lado de cá, ele passa multiplicando. 4,5 vezes 2 dá 9. Agora, vou isolar o x. Vou pegar esse 6 menos t que está multiplicando o x, ao passar para o lado de cá, ele passa dividindo. Então, x é igual a 9 dividido por 6 menos t. A mesma coisa, vou fazer com a área do trapézio. A área do trapézio vai ser a outra metade da área do triângulo grande, ou seja, vai ser os outros 4,5, né?
Então, 3 mais x vezes t dividido por 2 é igual a 4,5. Pego 2, está dividindo, passo para o lado de cá, ele passa multiplicando. Então, 2 vezes 4,5 dá 9. Aqui eu já multipliquei o t por tudo que está aqui dentro do parênteses. 3 vezes t dá 3t, mais x vezes t dá xt. Então, 3t mais xt é igual a 9. Eu sei que o valor de x é 9 dividido por 6 menos t. Então, onde tem x aqui, eu vou substituir por 9 dividido por 6 menos t. Vamos fazer isso? Então, eu vou ficar com 3t mais, onde tinha o x, eu coloquei 9 sobre 6 menos t. Isso vezes t igual a 9. Tiro o MMC aqui entre 6 menos t e 1, que está no denominador aqui, e no denominador aqui, ele não é representado. O MMC entre 6 menos t e 1 é 6 menos t. Se eu tirei o MMC dos dois lados da igualdade, quando eu acabar, eu posso cortar o denominador, né? Então, 6 menos t dividido por 1 dá 6 menos t, vezes 3t dá 3t vezes 6 menos t, mais 6 menos t dividido por 6 menos t dá 1, vezes 9 vezes t dá 9t. E isso é igual a 6 menos t dividido por 1 dá 6 menos t, vezes 9 dá 9 vezes 6 menos t. Tirei o MMC dos dois lados, corto o denominador, por isso eu não representei ele aqui. Agora é só fazer continha. 3t vezes 6 dá 3 vezes 6, 18t. Menos 3t vezes t, vezes menos t, dá menos 3t ao quadrado. Mais 9t é igual a 9 vezes 6, 54. Menos 9 vezes t, 9t. Agora a gente vai reorganizar. Vou passar esse menos 3t para o lado de cá. Ele vai passar com mais 3t ao quadrado. Vou passar 18t mais 9t dá 27t, né? Vou passar esse 27t para o lado de cá, ele vai passar como menos 27t. Menos 27t mais menos 9t dá menos 36t. Mais 54, que já estava do lado de cá. Beleza? Então, reorganizei a nossa equação. Agora, eu posso fazer o quê? Eu posso simplificar aqui por 3. Posso dividir tudo desse lado por 3 e tudo desse lado por 3. 0 dividido por 3 dá 0, é igual 3t ao quadrado dividido por 3 dá t ao quadrado, menos 36t dividido por 3 dá 12t, mais 54 dividido por 3 dá 18. Se eu tenho uma equação de segundo grau, para eu achar o valor de t, eu tenho que tirar as raízes dessa equação, né? Então, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara. A gente vai usar menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vamos fazer isso? Então, t é igual a menos b menos menos 12, mais ou menos raiz quadrada de delta. O delta é b ao quadrado, ou seja, menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes 1, vezes o c, que é 18. Tudo dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1. Agora, resolvo o delta aqui, ó. Menos 12 vezes menos 12 dá 144. 144 menos 4 vezes 8. 4 vezes 8 dá 4 vezes 8, 32. Vão 3. 4 vezes 1, 4. E 3, 72. Certo? 144 menos 72. Então, o delta vai dar 72. O t é igual a 12 mais ou menos raiz de 72 sobre 2. 72 é a mesma coisa que 2 vezes 36. Raiz de 2 vezes 36 é igual a raiz de 2 vezes raiz de 36. Raiz de 36 é quanto? É 6. Então, vou passar 6 para fora. Eu vou ficar com 18 mais ou menos 6 raiz de 2 sobre 2. Ok? Então, t é igual a 12 mais ou menos 6 raiz de 2 sobre 2. Coloco o 6 aqui, ó, em evidência, né? Se eu tenho 12 e 6 raiz de 2, posso colocar o 6 em evidência. Então, vou ficar com 6 vezes 12 dividido por 6 dá 2. Mais ou menos 6 raiz de 2 dividido por 6 dá raiz de 2. Então, vou ficar com 6 vezes 2 mais ou menos raiz de 2, tudo sobre 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então, vou ficar aqui, ó, 3 vezes 2 mais ou menos raiz de 2. 3 vezes 2 dá 6. Mais ou menos 3 vezes raiz de 2 dá 3 raiz de 2, ok? Então, o t vai, para as duas áreas serem iguais, o t vai ser igual a 6 mais ou menos 3 raiz de 2. Como o t tem que estar entre
0 e 6, o t não pode ser 6 mais 3 raiz de 2, porque 6 mais 3 raiz de 2 dá um valor maior que 6 e o t é menor que 6. Assim, o t vai ser 6 menos 3 raiz de 2. Essa é a resposta da questão, a letra C. Certinho? Dúvida? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. Mas, basicamente, essa questão dá mais trabalho com essas continhas aqui da fórmula de Bhaskara, né? Então, presta atenção na hora de fazer as continhas, de tirar o delta. Se quiser tirar o delta separado, fazer a continha do delta separado, faça separado, né? Não tem problema, você tem que fazer da forma que você acha mais fácil. Você só tinha que conseguir visualizar que a área total grande, 9, ia ser dividida em 2 para que as duas áreas do triângulo menor e a área do trapézio fossem iguais, ok? Vamos na descrição do vídeo, vou deixar questões de função do segundo grau para você treinar também, valeu? Vamos para a questão 38. Esta questão é a questão de polinômio. Um polinômio p de x deixa resto 1 quando dividido por x menos 3 e resto 4 quando dividido por x mais 1. O resto da divisão desse polinômio por x menos 3 vezes x mais 1 é quanto? Bom, essa questão de polinômio é uma questão relativamente tranquila, mas vai ser tranquila se você souber algumas teorias, como, por exemplo, a chamada teoria do resto, teorema do resto, né? Na verdade. O que diz o teorema do resto? O teorema do resto, né? Quando a gente trata de divisão de polinômios, existe um teorema, que é o teorema do resto, que diz que o resto da divisão de p de x por um polinômio x menos a é igual a p de a. Vai ser o p deste valor aqui, o contrário de menos a, ou seja, a, ok? O problema nos diz que quando a gente divide p de x por x menos 3, o resto é 1. Assim, p de x, quando o resto da divisão de p de x por x menos 3 é igual a p de 3, concorda? O resto da divisão de p de x por x menos a não é igual a p de a, então o resto da divisão de p de x por x menos 3 é igual a p de 3. Quanto que é o resto da divisão desse polinômio p de x por x menos 3? É 1. Então, 1 vai ser igual a p de 3. Ok? Conseguiu entender? Estou usando o teorema do resto. O problema diz que a divisão do polinômio p de x por x mais 1 é igual a 4. O resto é 4, né? Então, esse resto 4 vai ser igual a p do contrário de mais 1. Qual que é o contrário de mais 1? É menos 1. Então, o resto 4 vai ser igual a p de menos 1. Observe aqui, ó, quando a gente está dividindo por x menos a, o resto vai ser igual a p de a. É o contrário de menos a, né? O sinal inverso de menos a. O sinal inverso de menos a é a. Aqui eu tenho mais 1. O sinal inverso de mais 1 é menos 1. Assim, p de menos 1 é igual ao resto da divisão por x mais 1. Qual que é o resto da divisão do polinômio por x mais 1? É 4. Então, 4 é igual a p de menos 1. Ok? Agora, a gente já pode passar para a segunda fase da resolução do problema. Ele quer saber o resto da divisão desse mesmo polinômio por x menos 3 vezes x mais 1. Se a gente está dividindo por x menos 3 vezes x mais 1, a gente está dividindo por um polinômio de grau 2, concorda? A divisão por x menos 3 vezes x mais 1 tem esse valor aqui vai ser um polinômio de segundo grau, de grau 2, porque ao multiplicar x por x, a gente vai ter x ao quadrado. Se a gente divide um polinômio por outro de grau 2, o maior valor possível do resto vai ser um polinômio de primeiro grau, beleza? Vai ser um polinômio de grau 1. Quando a gente divide, então, p de x por x menos 3 vezes x mais 1, a gente vai obter como resposta o quociente, né, o resultado da divisão, mais o resto, como se fosse uma divisão convencional de um número para o outro. Quando a gente divide um número pelo outro, a gente tem como resultado o quociente mais o resto. Se eu multiplicar o quociente pelo
divisor, né, por isso aqui, eu vou, e somar com o resto, eu vou voltar no nosso dividendo, né? Então, lembra lá das regrinhas da divisão? O quociente vezes o divisor mais o resto é igual ao dividendo. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Então, P de x é igual ao quociente vezes o divisor, x menos 3 vezes x mais 1, mais o resto. A gente sabe que, como a gente está dividindo por um polinômio do segundo grau, o maior valor possível do resto é um polinômio do primeiro grau. Então, a gente representa um polinômio do primeiro grau como ax mais b, ok? Então, P de x é igual a Q vezes x menos 3 vezes x mais 1 mais ax mais b. Com essa expressão, a gente pode trabalhar agora com isso aqui, ó. 1 é igual a P de 3 é igual a 1 e P de menos 1 é igual a 4. Então, a gente vai substituir primeiro o x por 3 e vai igualar o P de 3 a 1. Onde tiver P de x, eu vou colocar P de 3. E o P de 3 é quanto? P de 3 é igual a 1, ok? Então, P de 3 é igual a 1. Vou substituir o x por 3. Onde tiver x aqui nessa expressão, eu vou substituir por 3, ok? Por quê? Eu tenho que P de x é igual a isso tudo aqui. Então, P de 3 vai ser isso tudo aqui quando x for 3. E isso tudo vai ser igual a 1, porque P de 3 é igual a 1. Então, eu tenho Q vezes x menos 3, onde tinha x eu coloquei 3, vezes x mais 1, onde tinha x eu coloquei 3, mais ax, a vezes 3, mais b. Isso tudo é igual a 1. 3 menos 3 dá 0, então vou ter Q vezes 0 vezes 4, né? Q vezes 0 dá 0, 0 vezes 4 dá 0. Então, vai sobrar só, ó, 3a mais b é igual a 1, ok? Agora, a gente vai fazer P de menos 1. P de menos 1 é igual a 4, né? P de menos 1 é igual a 4. Então, onde tiver x aqui, eu vou colocar menos 1 e vou igualar tudo a 4. Então, Q vezes menos 1 menos 3, né? X menos 3, vezes menos 1 mais 1, x mais 1, mais a vezes x, a vezes menos 1, mais b. Isso é igual a 4. Aqui eu tenho menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1 dá 0. Então, vou ter 0 vezes isso, vai dar 0. Então, o que vai sobrar? Menos a mais b é igual a 4. Tenho duas equações, posso fazer aqui um sistema, concorda? Vou resolver esse sistema. Para resolver esse sistema, eu posso usar o método da substituição, que é o que os alunos geralmente usam, mas aqui nesse caso eu optei por resolver utilizando o método da adição. Eu vou somar uma equação a outra dos dois lados da igualdade, de modo a anular o b. Como que eu posso anular o b? Basta eu multiplicar essa equação aqui de baixo por menos 1, porque aí eu vou ficar com menos b, mais b menos b dá 0, né? Então, vou multiplicar tudo aqui de baixo por menos 1. A de cima eu repito, 3a mais b é igual a 1. A de baixo eu multiplico os dois lados da igualdade por menos 1. Então, vou ficar menos a vezes menos 1 dá a. Mais b vezes menos 1 dá menos b. Isso é igual a 4 vezes menos 1 dá menos 4. Agora, eu vou somar as duas equações dos dois lados. 3a mais a dá 4a, né? Mais b menos b dá 0. 1 menos 4 dá menos 3. Assim, 4a é igual a menos 3. O a vai ser, pego o 4, está multiplicando, passo para o lado de cá, ele passa dividindo, a é igual a menos 3 sobre 4. Achei o valor de a. Se eu achei o valor de a, agora eu consigo achar o valor de b. Basta substituir aqui, ó, onde tiver a, eu substituo por menos 3 quartos, ou nessa equação, posso escolher. Então, eu tenho que a menos b igual a menos 4. Peguei essa equação aqui, ó, a menos b igual a menos 4. Onde tinha a, eu coloquei menos 3 quartos. Menos 3 quartos menos b é igual a menos 4. Tiro o MMC entre 4 e 1. O MMC entre 4 e 1 é 4. Então, 4 dividido por 4 dá 1, vezes menos 3 dá menos 3. 4 dividido por 1 dá 4, vezes menos b dá menos 4b. Isso é igual a 4 dividido por 1 dá 4, vezes menos 4 dá menos 16. Se eu tirei o MMC dos dois lados da igualdade, eu posso cortar o denominador. Por isso, eu nem representei ele aqui, ok? Então, eu fico com menos 3 menos 4b é igual a menos 16.
passo esse menos 4b para o lado de cá, ele passa como mais 4b, passo menos 16 para o lado de cá, ele vai passar com mais 16. Mais 16 menos 3 dá 13. Então, 13 é igual a 4b. O b vai ser 13 dividido por 4. Tem o valor de a e tem o valor de b. Eu sei que o resto é expresso como ax mais b. Então, eu vou substituir os valores de a e b nessa expressão aqui. Ó. O resto é igual a ax, ou seja, o a é menos 3 quartos vezes x, mais o b, que é igual a 13 quartos. Essa é a resposta da questão, a letra A. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode deixar suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo, que eu tento te ajudar, ok? Para essa questão, se você viu a prova de 2010, lá tem uma questão de produtos notáveis que pode te ajudar a entender, compreender um pouco disso aqui, né? Mas tem outras questões de funções. Vou deixar, eu não tenho outra questão que eu me lembre usando o teorema do Hess, mas vai ter aqui embaixo questão de polinômios para você treinar, ok? Vamos para a questão 39. A questão 39 também é uma questão bem diferente, vamos dizer assim, né? Na figura, temos uma espiral formada por semicírculos cujos centros pertencem ao eixo das abscissas. Então, a gente tem aqui um semicírculo, outro semicírculo, outro semicírculo. Aqui eu desenhei outro semicírculo. Não tem esse desenho aqui na questão original. A espiral começa na origem, então começa aqui. O raio de cada semicírculo é a metade do raio do semicírculo anterior, ok? Então, o raio desse segundo semicírculo é a metade do raio do primeiro semicírculo. E a espiral continua indefinidamente. Se o raio do primeiro semicírculo é R, tá aqui, ó, o raio do primeiro semicírculo é R, a abscissa do ponto P, ponto assintótico da espiral, é qual? Bom, para resolver essa questão, você tinha que entender o que era esse ponto P, que ele chamou de ponto assintótico. Você vai considerar o ponto P como sendo o ponto em que a espiral corta aqui o eixo X, a abscissa, beleza? Então, observe que a cada volta que o semicírculo dá, esse ponto P vai cortar o eixo X em um determinado local. Então, aqui corta aqui, ó. Ao dar outra meia volta, corta aqui. Ao dar outra meia volta, o ponto P estaria aqui. Ao dar outra meia volta, estaria aqui. Então, o problema, na verdade, quando ele pede para a gente achar a abscissa do ponto P, ele quer que a gente estime a posição desse ponto P quando essa espiral der infinitas voltas, ok? Então, ele quer saber a posição do ponto P quando a espiral der infinitas voltas. Isso nada mais vai ser que a distância do ponto P em relação à origem, beleza? Então, a gente vai calcular a distância do ponto P em relação à origem quando essa espiral der infinitas voltas. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, vamos observar os raios, né, contidos aqui nesses semicírculos. Nesse semicírculo grande, o raio está aqui. O raio vale quanto? Vale R, certo? Quando esse semicírculo vem, quando se forma outro semicírculo, ele vem aqui abaixo, quanto vai valer este raio aqui desse segundo semicírculo? Vai valer a metade do primeiro. O problema falou que, aqui, ó, o raio de cada semicírculo é a metade do raio do semicírculo anterior. Então, esse raio aqui vai valer R dividido por 2, é a metade, né? Aí, tem o outro semicírculo. O raio desse outro semicírculo vai ser a metade desse aqui, ó. Metade de R sobre 2 dá R sobre 4. Aí, se essa espiral der outra meia volta, né? Outra meia volta, o raio desse novo semicírculo vai ser a metade desse aqui, vai ser R sobre 8, e assim sucessivamente. Para a gente descobrir qual vai ser a localização do ponto P, a gente tem que observar essa espiral quando ela está aqui acima do eixo X e quando ela está aqui abaixo do eixo X, beleza? Se a gente olhar a situação quando ela está acima, quais são os valores dos raios dos semicírculos quando essa espiral está acima aqui do eixo X? Primeiro aqui, ó,
esse semicírculo grande. O raio vale R, beleza? Depois, esse segundo semicírculo aqui acima, o raio é esse aqui, ó, R sobre 4, é esse verdinho aqui, ok? Então, passou de R para R sobre 4. Se a gente continuasse o desenho e fizesse um outro semicírculo aqui, o raio desse novo semicírculo seria 1/4 desse R sobre 4, seria R sobre 16, e assim sucessivamente, ok? Agora, se a gente olhar a situação abaixo, aqui, ó, qual é o raio desse semicírculo? É R sobre 2. Qual é o raio deste semicírculo? Vai ser R sobre 8, ok? Se a gente desenhar mais um aqui e outro aqui, vai ser o raio R sobre 32. Então, observe que, se a gente olhar acima ou abaixo, o raio está sendo dividido por 4 a cada vez. Isso indica que, acima ou abaixo, a gente tem uma progressão geométrica que é decrescente de razão 1/4, concorda? Cada termo anterior está sendo multiplicado por 1/4, por 1/4, né? Seja na situação acima, seja na situação abaixo. E a distância do nosso ponto P aqui, né, que é o ponto assintótico, vai corresponder à soma ou dessa progressão geométrica infinita ou uma soma relacionada a essa progressão geométrica que é infinita. Por que é infinita? Porque a nossa espiral vai dar infinitas voltas. A espiral continua indefinidamente. Consegue visualizar? Observe aqui, ó, por exemplo, a gente olhar aqui, ó, se o ponto P for esse aqui, a espiral veio aqui, parou aqui, o ponto P foi esse aqui. Qual que vai ser a distância de P até a origem? Vai ser R. Então, tem o R aqui, beleza? Se a espiral der mais uma volta completa e o ponto P parar aqui, qual que vai ser a distância deste ponto até a origem? Vai ser R mais R sobre 4, R mais R sobre 4. Se essa espiral der mais uma volta completa, o ponto P vai estar aqui, ó. Qual que vai ser a distância? Vai ser o R mais o R sobre 4 mais o R sobre 16. Consegue visualizar isso? Então, a distância do ponto P à origem vai ser a soma dessa PG infinita. Existe uma relação com essa situação aqui do outro raio? Existe também, né? Se a nossa espiral está aqui, ó, esse semicírculo aqui, a distância do ponto P aqui em relação à origem é 2R. Se ela der mais uma volta completa, qual que vai ser a distância deste ponto até aqui? Vai ser o 2R menos o R sobre 2, né? Se ela der mais uma volta completa, vai parar aqui. Qual que vai ser a distância daqui até aqui? Vai ser tudo 2R menos o R sobre 2 menos o R sobre 8. E assim sucessivamente, ou seja, também vai ter uma relação com essa progressão geométrica decrescente de razão 1/4, ok? Então, para a gente calcular a abscissa do ponto P, basta a gente calcular a soma da progressão geométrica infinita que tem a razão igual a 1/4. A fórmula para calcular a soma de uma progressão geométrica infinita, você sabe qual é? A fórmula, a soma de uma PG infinita é igual ao primeiro termo dessa progressão geométrica dividido por 1 menos a razão dessa progressão geométrica, ok? Então, vai ser o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. No nosso caso, a gente vai usar aqui, ó, essa condição, porque o ponto P corresponde diretamente à soma desses raios aqui desta progressão geométrica, né? Quando a espiral está vindo aqui, ó, o ponto P está aqui, vai ser R. Quando o ponto P estiver aqui, vai ser R mais R sobre 4, ok? Então, a gente vai considerar essa progressão geométrica aqui, em que o primeiro ponto, o primeiro termo é R, beleza? Então, é só a gente substituir agora. Onde tiver A1, a gente vai colocar R, onde tiver aqui, a gente vai colocar 1/4. Então, a soma é igual a R dividido por 1 menos 1/4. 1 menos 1/4 dá quanto? Tira o MMC entre 4 e 1. O MMC entre 4 e 1 é 4. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 1 dá 4. 4 menos 1 dá 3. Então, eu vou ter 3/4. R dividido por 3/4. Divisão de frações.
conserva a primeira R e multiplica pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 3/4? O inverso de 3/4 é 4/3. Assim, o ponto P vai ser igual a R vezes 4/3, ou 4R sobre 3. Essa é a resposta da questão, a letra D. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode deixar suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo. Combinado? Vamos agora para a última questão, que é uma questão de função. Seja f uma função cujo gráfico está representado a seguir. Então, a gente tem aqui o eixo x, o eixo y. Eu já marquei aqui alguns pontos no eixo y, né? E a nossa reta vem aqui e vem aqui, né? A figura que representa o gráfico da função g de x igual a f de módulo de x é qual? Essa questão é bem tranquila, na verdade, tá? Ela parece difícil, mas ela não é. Para resolver esse tipo de questão, é interessante você trabalhar aqui com o gráfico. Então, vamos colocar uns pontos aqui, ó, no eixo x. Vamos dar nome a esses pontos. Vamos supor que cada um desses pontos tenha um valor específico. Aqui eu coloquei bem aleatório mesmo, né? -3, -2, -1, 1, 2 e 3. Bem aleatório. Vamos fazer a condição de f de x para determinado valor de x. Qual vai ser o valor de y? Se eu pegar esse primeiro ponto aqui, ó, quando x for -3, então f de -3, o y vai ser quanto? Quando x é -3, o y é 0, certo? Então, f de -3 é igual a 0, beleza? F de -3 é igual a 0. Minha voz está acabando. Desculpa. F de -2, quando x for -2, o y vai ser quanto? O y vai ser aproximadamente aqui, ó, 1, de acordo com esse desenho que eu fiz. Vem aqui, ó, x menos 2, o y é 1, mais 1. Então, f de -2 é igual a 1. Quando x for -1, quando x for -1, o y vai ser mais ou menos 2, né? Vai ser aproximadamente 2. Quando x for 0, o y vai ser 3. Quando x for 1, o y vai ser 2. Então, f de 1 é igual a 2. Quando x for 2, o y vai ser 0, né? E quando x for 3, o y vai ser mais ou menos aqui, ó, 1. Ok? Então, a gente já sabe o f de vários valores de x. A gente tem o valor de y correspondente. Agora, a gente vai montar o gráfico do g de x, que corresponde a f de módulo de x. Então, a gente monta aqui o eixo x e o eixo y com os mesmos pontos que a gente traçou ali, beleza? Desculpa. Vamos calcular g de -3. Quanto vai ser g de -3? G de -3 vai ser igual a f de módulo de -3, concorda? G de -3 é igual a f de módulo de -3. Módulo de -3 é igual a 3, né? Então, g de -3 é a mesma coisa que f de 3. A gente sabe, de acordo com essa hipótese que a gente fez aqui, quanto é f de 3? Sim, f de 3 é igual a 1, né? Então, g de -3 vai ser igual a 1. Vamos passar para o -2. G de -2 é igual a f de módulo de -2. Módulo de -2 é 2. Então, g de -2 é igual a f de 2. F de 2 é 0. G de -1. G de -1 é f de módulo de -1. Isso dá f de 1. F de 1 é 2. G de 0 é igual a f de módulo de 0, que é igual a f de 0. F de 0 é igual a 3. Beleza? Então, a gente já tem aqui vários pontos definidos para os valores negativos de x e para o zero, né? Então, a gente tem o valor de x, quando ele é negativo, e tem o valor de y correspondente. A gente pode agora desenhar, então, as retas correspondentes a esse traçado. Quando x for -3, o y vai ser 1. Então, quando x estiver aqui, ó, no -3, o y vai ser 1. O y vai estar mais ou menos aqui, ó. Então, a gente vai ter uma reta mais ou menos assim, né? Quando x for -3, o y vai ser mais ou menos aqui, ó. Vai estar aqui em torno do 1, ok? Quando o x for -2, o y vai ser 0. Então, quando o x é aqui, ó, -2, o y é 0. Quando x é -1, o y é 2. Então, quando x é -1, o y vai ser em torno aqui de 2. E quando o x for 0, o y vai ser 3. Beleza?
Essa voltinha aqui, ó, não é explicada por esses números aqui, tá? O traçado poderia ser um pouco diferente se eu não soubesse a condição inicial aqui, tá? Já já eu explico para você. Agora a gente vai trabalhar com os valores positivos de x. G de 1 vai ser igual a f de módulo de 1, que é igual a f de 1. F de 1 dá 2. G de 2 é f de 2, isso dá 0. G de 3 é igual a f de 3, que é igual a 1. Né? Então, quando x for 1, o y vai ser 2. Quando x for 2, o y vai ser 0. Quando x for 3, o y vai ser 1. Ou seja, vai ser uma curva igualzinha a essa aqui. Né? A gente vai ter isso aqui. Desculpa, quando x for 1, o y vai ser 2. Quando x for 2, o y vai ser 0. Quando x for 3, o y vai ser 1. Ok? Então, observe que a gente tem aqui, quando x é positivo, exatamente o mesmo gráfico de f de x. E quando x é negativo, a gente tem como se fosse um espelho desta condição. Eu vou pegar essa condição e passar para cá, né? Quando x for negativo, eu vou obter os mesmos valores de y, né? Que quando x fosse positivo. Por quê? Porque eu estou trabalhando com o módulo de x. Assim, o gráfico vai ser mais ou menos um espelho dessa parte positiva aqui do gráfico na parte de x, ok? Essa seria a resposta da questão, que é a letra B, que mostra um gráfico bastante semelhante. Certinho? Dúvidas? Se você tiver dúvidas em relação a essa ou qualquer uma das questões dessa prova, pode me escrever, deixe as suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo, que eu terei prazer em te ajudar a tentar entender as questões, ok? No mais, se você tiver curtido as explicações, deixa o joinha, compartilhe o link do vídeo nas suas redes sociais, manda para alguém pelo WhatsApp e se inscreva aqui no canal. Clica na carinha que está aparecendo em algum lugar aqui, clica no botão vermelho em inscrever-se. Pronto, está inscrito, é de graça, você me ajuda pra caramba se inscrevendo aqui no canal. Valeu? No mais, bons estudos e até a próxima!